Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para ajudar vocês com o programa QTI Plot e vai ser um tutorial bem rápido e bem direto. A primeira coisa que a gente vai fazer é a análise básica dos dados. No caso, para o experimento 1, a gente precisa achar o desvio padrão, a média e a incerteza do valor médio, ou o erro do valor médio. Eu vou ensinar a achar esses três valores muito rápido. Você vai colocar as suas medidas, todos os seus valores na coluna Y. No caso, pode ser na X também, mas para depois fica melhor na Y. Você vai clicar aqui, que isso vai selecionar todos os valores. Clicar com o botão direito e clicar nessa opção, Statistics on Columns, que significa estatística na coluna. Isso vai abrir uma nova tabela. E essa tabela traz as informações que a gente precisa. Eu vou só redimensionar aqui com uma precisão muito boa, tem muitas casas decimais. Mean significa média. Standard Dev quer dizer desvio padrão. Standard Error seria o erro do valor médio. Então, aqui você já acha os três valores para a primeira parte do experimento, que você precisa desses valores. E você também pode selecionar só alguma quantidade de valores. Então, para quando você precisa achar só das 60 medidas, você pode fazer a mesma coisa. Aqui no final, vão aparecer algumas outras informações que não são tão relevantes agora, mas umas que você pode usar é o max e o min, que pega o maior valor e o menor. Isso pode ajudar muito na hora de você montar o seu histograma, que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Eu vou dividir em partes, então a primeira parte acaba agora, que é só a análise básica. Oi, gente! Para a segunda parte, eu vou ensinar vocês a fazer um histograma de frequência. No caso, eu vou fazer da frequência absoluta. Primeiro, você tem que selecionar os dados da mesma forma, clicar ou em plot ou com o botão direito em plot, e você vai na opção Statistical Graphs e histograma. É bem simples, o histograma já vai aparecer montado. Agora, você tem que ajustar as configurações clicando com o botão direito em propriedades. Você tem que deixar um gráfico que fique bom. Só que o que é isso? No caso de um histograma, tem que ter um número bom de barras. O número indicado é entre 6 e 10 barras. Aqui a gente está com 5. Vamos colocar, então, um intervalo menor, para ter mais barras. Para isso, você vai vir aqui, selecionar a tabela, histograma, desmarcar a opção do automático, e você vai mudar o bin size, que no caso seria o tamanho do intervalo. O meu tá 0.1, eu vou colocar 0.05. Olha só, agora ficou com 9 barras. Já é um número melhor. Então, vamos deixar no OK. Basicamente, é isso. Você pode tentar mover o gráfico clicando ali na lupa ou dar um zoom para a questão de posicionamento, mas é basicamente isso. Agora, vamos falar sobre colocar as linhas de referência, para no caso de você quiser marcar um intervalo específico. Primeiro, você vai criar uma tabela, aqui, e você vai criar outra tabela. No caso, para você marcar, eu vou dar o exemplo do valor médio menos o desvio padrão e o valor médio mais o desvio padrão. Para esse conjunto aqui, o valor médio é 0,47 e o desvio padrão
é 0,08. Então, primeiro eu vou colocar o menos, que seria 0,39. E agora, o mais, que seria 0, fazendo de cabeça, 0,55. Agora, você tem que colocar os valores no Y. E como é que você vai fazer? O gráfico ele parte do zero, então o primeiro valor vai ser 0. E aqui você vê que ele passou um pouquinho do 30, mas não chega a chegar no 40. Vamos colocar 40 para efeito de comparação. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo marcando 2 pontos em cada uma da tabela para fazer uma reta. Então você vai clicar com o botão direito no gráfico, adicionar e adicionar curva. Tem o atalho Alt C. Vai abrir essa janelinha e você vai selecionar a tabela 2 e a tabela 3 e mover para o lado direito. E é isso. Agora as linhas estão marcadas. Caso você queira mudar a cor das linhas, no caso se está muito claro, ou para quando tiver mais coisas no gráfico e não ficar legal, você pode vir aqui com o botão direito, clicar em propriedades, e quando abrir essa daqui, você vai procurar a tabela que representa a linha que você quer mudar, que no caso é a tabela 2, e você vai mudar. Aqui você pode selecionar o símbolo da ponta ali, o formato, a cor só do símbolo da ponta. Enfim, você pode mexer praticamente em tudo aqui. Então, eu fiz uma linha preta. Você pode também vir aqui em propriedades, na tabela dos dados, em labels e marcar essa caixinha. E aí vai aparecer ali em cima a quantidade que tem em cada intervalo. Aqui no caso tá aparecendo 0, porque não tem nada aqui. Isso pode ajudar vocês na hora de fazer a contagem dos dados. Enfim, tem muitas outras coisas que você pode fazer. Você pode mudar o nome dos eixos, você pode mudar o nome do gráfico, enfim. Mas como esse é um tutorial mais básico, eu vou parar por aqui. Muito bem, agora eu vou ensinar vocês a como usar o QTI para você fazer cálculos com muitos valores de uma vez. No caso aqui ainda tem as 120 medidas e vamos supor que você precisa achar o tempo ao quadrado. Para você não ter que fazer uma conta de cada vez, você clica aqui com o botão direito, adicionar coluna, ou pode apertar Alt C, e você vai ver que a terceira coluna que foi adicionada também é Y. Você pode clicar com o botão direito em Set As e clicar em Z, mas para diferenciar mesmo. Agora você clica de novo com o botão direito na terceira coluna, Set Column Values, ou Alt Q. Vai abrir essa janelinha que basicamente você tem que escolher uma fórmula para ser da coluna 3. Aqui você tem as opções de coisas para ajudar. Aqui no caso você tem várias funções e aqui as colunas. No caso, como a gente quer a coluna 2 ao quadrado, a gente bola coluna 2, adicionar. Então, adicionou aqui embaixo no quadradinho. Mas você também pode digitar. No caso aqui, a gente vai digitar elevado, é o acento circunflexo, a 2. Apply e close. Pronto, agora os valores que estão aqui na terceira coluna são os valores da segunda coluna elevados ao quadrado. No caso, você pode fazer muitas funções com isso
e fazer até umas funções bem complexas. E isso pode ajudar muito, mas para quem não quiser, tem várias outras formas de fazer esses